Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. A palavra de hoje vem nos dar sequência àquilo que era nos falado ontem. Ontem a gente tinha o grande exemplo da obediência. A obediência que estava lá é mais importante do que os sacrifícios. Obedecer a Deus. E isso realmente é muito importante hoje para fazer como que uma união entre a obediência e a que devemos obedecer. A liturgia vem nos trazer a lei. Obedecer a Deus é obedecer à lei. Agora, algo muito interessante, porque Jesus repreende os fariseus. Os fariseus pegam a lei, ou seja, não se pode trabalhar no dia de sábado, e vai questionar Jesus sobre os seus discípulos, que estavam ali colhendo para comer, e nem isso era permitido. Perceba, eles estavam usando a lei de Deus. E Jesus vem nos dar um importante ensinamento. Sim, devemos obedecer à lei, mas não devemos utilizar da lei para julgar, para interferir diretamente naquilo que o outro está ali praticando. E isso é muito complexo, porque o julgamento cabe a Deus. Mesmo que nós observemos algo que não está de acordo com a lei, nosso papel são dois. Primeiro, rezar pela conversão. E rezando pela conversão, nós rezamos pela nossa e pela do irmão. Segundo, conversar com o irmão. Se isso lhe for possível, converse, fale com ele, que aquilo ali não está certo.
mostre a lei, mostre a importância de seguir a Deus. Volto a dizer, se este irmão tiver abertura a isso. Se você tiver intimidade suficiente para assim dizer. Mas conversando, não apontando. E por quê? Porque o julgamento foi dado a Cristo. Jesus nos mostra como isso faz todo sentido. Pois Jesus é aquele que, por ser Deus e por ser o Redentor, é capaz de observar toda a situação. Então os fariseus pegaram de forma crua, não, aqui seus homens estão lá, estão apanhando o milho. E Jesus pega a lei, mas pega todo o entendimento que só ele, por ser Deus, é capaz de dar. E repreende os fariseus, fala, olha, vocês não devem ficar apontando para o outro, não. Em outra palavra, Jesus disse, antes de querer tirar a trave, antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do teu. E no final Jesus fala, o sábado foi feito para o homem. Ou seja, aquilo que estava sendo até mesmo deturpado, Jesus dá o pleno entendimento, o entendimento correto. Jesus mostra, em outra palavra também, sobre a questão do alimento que se come, deixar a pessoa impura ou não. E Jesus fala, olha, o que torna a pessoa impura não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Então esse é o nosso Senhor. É Ele que tem a capacidade do julgamento perfeito. Então a nós devemos ficar satisfeitos em obedecer a palavra. Esse é o grande ponto. Conhecer a palavra para poder obedecê-la. E ao observar o erro, rezar pela conversão. Primeira coisa. Clamar ao Senhor misericórdia. Fazer jejum. Aí sim oferecer sacrifício em reparação àquela ofensa. E se existir essa possibilidade, conversar com o irmão. Mas lembrando, uma conversa acolhedora. Uma conversa que não o distancia ainda mais de Deus. Ou até para conosco mesmo. Nós, numa situação de pecado, nós não devemos nos distanciar ainda mais de Deus. Se a gente cometeu o pecado, a gente já escolheu uma atitude que, por ofender ao Senhor, nos afastou do Senhor. Mas não julguemos a gente a fim de aumentar essa distância. Muito pelo contrário. Busquemos a misericórdia. Busquemos acolher o irmão, acolher a nossa dor, para nesse acolhimento estreitarmos aquele espaço que se abriu entre nós e o Senhor, encurtarmos ele de novo e assim sermos capazes de pedir perdão, de ir até o confessionário, confessar e de nos alinharmos novamente ao Senhor. A gente observa que essa é a vontade de Deus para nós, porque também Ele nos ensinou
a importância da conversão e da conversão ser dia a dia. É assim o nosso caminho, esse caminho peregrino, rumo ao céu. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é verdadeiramente o Filho, nosso Redentor, nosso Salvador. Nos dê a graça de sermos seguidores teus e de neste caminho podermos sempre estreitar a distância entre nós. Nós queremos ficar contigo, Senhor, porque esta é para nós a nossa grande necessidade. Por isso te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor, precisamos de ti e enche-nos do teu Santo Espírito. Amém.